Bom dia, um feliz dia. Hoje é 15, sexta-feira. Espero que você tenha conseguido estudar a lição. Essa semana nós estudamos sobre oração na prática, né? O verso para memorizar está em Salmos 62, verso 8, que diz: confia nele em todo o tempo, confia em quem? Deus. Ó povo, derrame diante dele o seu coração, derrame todas as suas súplicas, tudo aquilo que porventura pode estar te deixando assim meio angustiado, porque Deus é o nosso refúgio, né? Coloque em prática a oração. Ore a Deus, clame a Deus, entregue tudo a Ele. Nós vimos um exemplo de Elias, né? Em meio à crise, né? Em meio à vitória ali, que Deus concedeu a ele no Monte Carmelo ali, onde Deus deu a vitória para ele sobre os 450 profetas de Baal. Em vez naquele momento onde ele se sentir fortalecido em virtude do que tinha acontecido, infelizmente, nós vemos que ele ficou num estado mental, físico, bem ruinzinho, né? Depois que Jezabel, né, ameaçou a ele de morte, e ele estava se sentindo exausto, sozinho, né? Entrou ali numa caverna, mas Deus cuidou dele, levou alimento, deu descanso, né, a ele, sussurrou, né, a ele e fez a correção que deveria fazer na sua percepção e deu uma nova missão. Deus faz isso comigo, com você também, né? Ele vai a gente sente a presença dele, né? Naqueles momentos difíceis, porventura você possa estar passando. Ele sussurra também no nosso ouvido, né? E nos corrige quando deve corrigir, né? E acompanha, nos fortalece, né? Para que possamos ir para uma nova missão, não é isso? Que Deus é o nosso Deus poderoso e Ele faz isso, é isso. Bom, muitas vezes ao orarmos para Deus não vemos a resposta, né, de Deus, mas às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta. Nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus, acreditar que Ele é capaz, né, e que é o melhor para Ele, que é o melhor para cada um de nós. A iniquidade e o pecado que não queremos abandonar cria às vezes uma barreira para que Deus não responda às nossas orações. Devemos perdoar assim como Deus nos perdoou, devemos perdoar os outros também, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote, né? Jesus é o nosso intercessor, né? Através dele, ele leva as nossas petições ao Pai. É isso. Nós vemos aqui que ele também nos dá algumas orientações, né, sobre a questão da oração. Não é isso? Devemos buscar a vontade de Deus e não a nossa, considerar as motivações daquela oração, se há algum pecado acariciado e porventura há uma barreira para que as orações não sejam respondidas, permanecer em Deus e na sua palavra, orar com fé, né? Examinar o nosso coração para que não haja orgulho, mas que sejamos humildes e perseverar em meio aos momentos bons, mas também principalmente momentos difíceis que vamos passar. E como nós já falamos, perdoar aos outros, né? Jesus também nos ensinou a orar, né? Devemos reconhecer, né, e ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus, é isso? Devemos reverenciar e respeitar a santidade de Deus, né? Devemos ansiar pela volta de Cristo, né? Enquanto Ele não volta, devemos que o Espírito Santo habite em nosso coração, na nossa vida, nos dirija a toda a verdade, é isso? Até que a volta de Jesus aconteça, é isso? Devemos entregar toda a nossa vida a Jesus, né? A nossa oração, a sua vontade, que a sua vontade sempre prevaleça em cima da nossa, não é isso? Temos que ter a certeza que Deus nos sustenta a cada dia, né?
seja com alimento físico e alimento espiritual, devemos perdoar aos outros, assim como Deus nos perdoou. Devemos nos arrepender e buscar esse perdão e disposto também a perdoar os outros. É isso? Devemos suplicar a proteção, né, e abrigo contra as adversidades, contra o mal deste mundo, né? E devemos admitir, né, que tudo o que somos, temos e fazemos pertence a Deus. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a Ele, somente a Ele. A nossa oração deve ter louvor, confissão, né, assim como pedidos, mas também gratidão por tudo que Deus tem feito por nós. Não é isso? Devemos orar, né, a Deus, mesmo sabendo que Ele sabe do que nós estamos passando, porque Ele conhece o nosso coração, nosso íntimo, né? Mas devemos orar e buscar Ele, né? Não que seja necessário para que Deus saiba que somos, mas para nos habitar e recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva nós a Ele, não é isso? Devemos deixar a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, né? Porque isso pode criar uma barreira na vida de oração que devemos ter com o nosso Deus, né? Devemos também orar e com fé, né? A oração e a fé são aliadas íntimas e precisamos ser consideradas juntas. Devemos orar principalmente, em particular, com o nosso Deus, e a oração é mais do que falar com Deus. Também precisamos permitir que Ele faça e poda, né? Poda das nossos ramos e nos dirija, ou seja, nos guie, é isso? Lá em Caminho a Cristo, na página 65, diz: se pensarmos e falarmos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teremos muito mais de sua presença conosco, não é isso? Ao expressar nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hostes celestiais. Cheguemos, pois, com reverência, alegria perante o nosso Criador, com ações de graça e som de música, né? Isso está em Caminho a Cristo, na página 66. Que eu e você, né, possamos colocar em prática a oração, com todos os ensinamentos que Cristo deixou para nós através da palavra de Deus. Orar e meditar na palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo, né? Falar comigo, falar com cada um de nós, através do estudo da palavra de Deus. E orarmos para que o Espírito Santo nos dê luz, nos guie a toda a verdade, para que possamos estar firmes até que Jesus volte, né? E nos tire deste mundo mal e nos dê a recompensa do galardão da vida eterna e da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta aí abençoada para você e para a sua família, e um sábado também, começo de sábado também abençoado. É meu desejo, minha oração. Amém.